Olá, apaixonados por teatro! Com o dia do teatro se aproximando, que tal trazer um pouco mais de magia do bordado e da costura para o seu palco? Hoje vamos usar uma máquina de costura para criar fantoches de dedo personalizados e encantadores. Uma maneira divertida e prática de transformar tecidos em personagens incríveis. Então vem comigo transformar a criatividade em realidade. Bom, então aqui a gente vai fazer as configurações do bastidor, né? A gente vai fazer a montagem do bastidor com a nossa entretela, com os nossos clipes magnéticos e com o auxílio da nossa tesoura de corte, tá? Então aqui a gente vai pegar um espacinho para iniciar a configuração. Vamos desrosquear aqui o bastidor para fazer a liberação dele. E o que eu gosto de fazer na hora de preparar o bastidor? Pego aqui um pouquinho de material, eu coloco aqui o bastidor em cima do nosso material, da nossa entretela, para já saber a quantidade que a gente vai utilizar aqui no nosso bastidor. Porque assim a gente não tem desperdício de material, tá? Então aqui eu sei a quantidade. Deixa uma margem de segurança, né? Isso é sempre bom. E aqui no nosso trabalho, no nosso projetinho de hoje, nós iremos utilizar 2 camadas de entretela. Então esse modelo aqui que eu já fiz utilizando o bastidor como gabarito para fazer o corte, eu já vou pegar mais uma parte de entretela também. Então eu vou cortar mais uma parte de entretela. Assim a gente vai ter 2 camadas de entretela com o tamanho certinho, sem desperdício. Claro que a gente sempre deixa uma margem de segurança na entretela também, na hora da gente colocar no bastidor. Então aqui a gente separa a nossa entretela, já podemos reservar. Agora vamos pegar o nosso bastidor, posicionar ele corretamente aqui. E a gente pode posicionar as nossas 2 camadas de entretela. Vou usar a tesoura para fazer um pezinho, assim a entretela não sai do lugar. E a gente pode inserir aqui a parte superior do nosso bastidor. Com toda calma e tranquilidade, nós vamos posicionar aqui. Nós vamos rosquear aqui um pouquinho, ó. Então aqui tem o rosqueador, a gente vai rosquear um pouquinho e depois a gente pode vir aqui e pressionar novamente. Então aqui a gente pressionou. Agora a gente vai rosquear novamente mais um pouquinho e pronto. Aí o que eu também gosto de fazer, levantar o bastidor dessa forma e pressionar o bastidor da parte superior com o bastidor da parte inferior, para ver se eles estão alinhados, ó, corretamente, tá? Então aqui a gente pode ver que não tem grunhido, né? Não tem acúmulo de tecido, tá? Mas se tiver, é só você fazer leves puxadas, que ele vai ir para a posição correta, tá? Ó, isso pode acontecer quando puxa com força, tá? Então o que que você faz? Desrosqueia um pouquinho novamente, vem aqui e posiciona. Desta forma, pronto. E aí você pode rosquear novamente. Sem medo, sem preocupação, verifica se tá tudo alinhado. Então aqui tá tudo alinhado bonitinho, tá? Aqui a gente tem um excesso, isso aqui é uma margem, aqui tem outra margem. Laterais também tem margem. É sempre bom deixar uma margem mínima para a gente fazer a utilização do bastidor no nosso projeto, tá? A outra parte super importante que a gente não pode esquecer é de utilizar sempre os nossos clipes magnéticos no bastidor. Seja ele magnético ou ele comum, indifere, tá? Super importante. Então aqui a gente vai inserir 2 de um lado, 2 do outro lado, 2 aqui na parte inferior e 2 aqui na parte superior. Então aqui a gente já tem o nosso bastidor fixado corretamente com o tecido e com os clipes magnéticos, tá? Sempre importante utilizar os clipes magnéticos, porque eles vão te dar uma maior segurança na hora do bordado,
tá? Então aqui tá tudo certo, viu que não tem acúmulos de tecido, fez a união do tecido junto com o bastidor, ou seja, você inseriu corretamente o tecido com o bastidor e inseriu os clipes, verificou tudo isso. Agora a gente pode inserir o bastidor na máquina corretamente. Então vamos lá. Bom, então agora a gente vai fazer a configuração do bordado, né? Nós iremos inserir o bordado e preparar a máquina para receber o bastidor, tá? Então o primeiro passo é inserir o pendrive na máquina. Então nós iremos inserir o pendrive na máquina corretamente. E agora nós iremos na pasta de abrir arquivo, que fica bem aqui, ó. Vamos clicar e vamos no ícone do pendrive, bem aqui. A gente vai abrir a pastinha do pendrive e vai selecionar o bordado que a gente vai bordar primeiro. No caso, será o bordado do Fantoches 2. Vamos clicar, apertar em OK e automaticamente o braço pantográfico vai se movimentar para a posição inicial. E pronto. Agora a gente pode apertar OK novamente, depois de verificar o bastidor que a gente vai utilizar, no caso 20 por 20, apertar OK e inserir o bastidor corretamente na máquina. Bom, então agora a gente vai inserir o nosso bastidor na máquina, mas antes eu coloquei a nossa mesa extensora. A mesa extensora ela é super importante nos trabalhos dos bastidores maior que 20 por 20. Por quê? Porque dá mais estabilidade e aumenta a área de bordado devido ao bastidor ser um pouquinho maior. Lembrando que a mesa extensora é um acessório opcional e você pode obter pelo site janome.com.br, assim dando mais estabilidade aos seus projetos. Então é sempre bom ter uma dessa no seu cantinho da costura. Então aqui a gente vai inserir o nosso bastidor, 20 por 20. Nós iremos levantar o calcador no ápice, tem essa possibilidade nas máquinas Janome, tá? Então aqui você consegue elevar um passo a mais na elevação do calcador, tá? Aqui a gente pode ver uma trava, nós iremos empurrar para a nossa direção na hora que a gente for inserir o nosso bastidor nas duas hastes do braço pantográfico, tá? Então, aqui a travinha na nossa direção, vamos inserir aqui no braço pantográfico. Inseriu, viu que está correto, que está seguro, a gente pode iniciar os trabalhos do bordado. E agora a gente vai iniciar os trabalhos, vamos apertar no botão de Start Stop e iniciar o bordado. Ele vai fazer primeiro a marcação inicial. Então vamos lá, ligou a máquina, botão de Start Stop. Ele fez a primeira marcação. No caso, como é um projeto que tem uma aplicação de tecido no projeto, nós iremos pegar o tecido do nosso projeto. Vamos levantar o calcador. E ele vai agora marcar toda a área que ele vai utilizar a aplicação do tecido, tá? Então vamos apertar o botão de Start Stop novamente. Então agora a gente vai tirar o bastidor e cortar o excesso de tecido da aplicação que a gente fez, tá? Então levanta o calcador sempre e faz a retirada do bastidor para fazer o corte do excesso de tecido. Então aqui eu já fiz o corte do excesso do tecido, agora a gente vai apertar o botão de Start Stop novamente para continuar o trabalho. Prontinho, agora nós iremos para a segunda etapa do gatinho. A gente vai fazer as costas do gatinho, do nosso fantoche de gatinho. Então, no caso, quando ele vai para uma próxima etapa, para uma próxima cor, ele sempre sinaliza, né? A máquina sempre sinaliza que você deve sempre levantar o calcador, tá? Então, aqui já levantei o calcador. Então, a gente vai abaixar novamente e clicar no botão de Start Stop para ele fazer a marcação das costas do nosso fantoche de gatinho. Então, a gente aperta no botão de Start Stop e inicia o projeto.
Então aqui ele já fez a marcação novamente, agora das costas. A gente vai levantar o calcador e inserir o nosso tecido para ele também fazer a aplicação. Então aqui a gente insere desta forma, abaixa o calcador e aperta o botão de Start Stop para iniciar novamente. Como é uma aplicação, a aplicação tem 3 estágios. Um é a marcação, o segundo é a amarração e o terceiro é o preenchimento. Neste caso, como a gente vai fazer um fantochezinho, não vai ter o preenchimento, mas sim ele vai fazer mais uma costura de contenção, ou seja, mais uma amarração para fixar mais ainda o tecido na entretela, tá bom? Então agora a gente vai cortar o excesso, vamos levantar aqui, cortar o excesso de tecido, porque além dele finalizar a última etapa da amarração de reforço, ele já vai dar o acabamento na borda com a margem que a gente deseja que o projeto tenha, tá? Então a gente vai fazer aqui o corte do excesso de tecido. Bom, já inseri o bastidor novamente na máquina, agora a gente vai iniciar a etapa final, que é onde ele vai fazer a contenção, a última contenção e também o acabamento da margem de costura que a gente vai fazer depois, tá? Então aqui a gente aperta o botão de Start Stop. Opa, esquecemos de abaixar o calcador, isso é muito importante. E agora a gente aperta o botão de Start Stop. E prontinho, ele já fez toda a marcação que ele precisa fazer para fazer o projetinho do nosso fantoche, tá? Agora a gente vai fazer a marcação, né? O bordado das partes de dentro do nosso gatinho. O narizinho, a barriguinha, os bracinhos, os pezinhos. Aí a gente vai costurar normalmente. Então aqui a gente pode observar que a aplicação foi da base do nosso fantoche. E agora ele vai fazer o bordado da parte de dentro do nosso fantoche, que é o rabinho, a barriguinha, os bracinhos, a orelhinha e assim por diante. Então agora a gente vai fazer a troca da linha para a linha branca. Então agora a gente vai bordar a parte de dentro do nosso gatinho. Vamos começar pela cor branca, que é onde ele vai bordar a barriguinha, o focinho, o rabinho, entre outras partes, tá? Então vamos nessa apertando no botão de Start Stop. Bom, ele finalizou a parte branca do nosso bordado, agora a gente vai mudar para a linha preta. A gente vai fazer a passagem da linha preta para ele bordar o olhinho do gato e também o focinho. Agora nós vamos mudar para a linha cinza, onde ele vai fazer os bracinhos do nosso gatinho. Bom, aqui finalizamos o bordado do nosso gatinho, do nosso fantoche de gatinho. A gente pode retirar aqui o bastidor e ver como ficou. A gente vai dar acabamento, né? A gente tem que tirar as linhas para ficar bonitinho e perfeitinho. Mas agora a gente vai repetir o mesmo processo da aplicação e do bordado do nosso fantoche de gatinho nos outros personagens no bastidor 20x20, tá? Então a gente vai deixar rodando aqui na tela, mas é a mesma metodologia de aplicação. Aplicou o tecido e depois faz o bordado na máquina. Então vamos nessa!
Então aqui a gente já finalizou os nossos bordados dos nossos fantoches, tá? Tanto dos personagens, tanto da casinha da fazenda. Agora a gente vai destacar eles da entretela e do bastidor. E depois vamos fazer o corte também na marcação que a gente fez na matriz do bordado. Então vamos nessa. Bom, aqui então a gente está com os nossos fantoches cortados e agora a gente vai levar eles para a máquina de costura, para a gente unir frente com costas. Então vamos nessa. Bom, então aqui a gente está com a nossa Silmini DX, Silmini Deluxe, e a gente vai fazer as configurações dela para fazer a nossa costura dos nossos fantoches, tá? Então a gente vai iniciar colocando no ponto reto, que é o ponto A, que é o primeiro ponto aqui, onde a gente pode ver o ponto A. Aqui na tensão da linha a gente vai colocar na tensão 3. E você já pode ligar a sua máquina nos cabos de energia e do pedal. E pronto, você já pode colocar a sua máquina em funcionamento. Então agora a gente pode costurar os nossos fantochezinhos. A gente vai costurar a parte de trás e a parte da frente. Então a gente precisa unir corretamente a parte da frente e a parte de trás, desta forma. E a gente pode usar um prendedorzinho para fixar as duas partes. Vamos colocar um pouquinho mais para cima, arrumar, e agora sim a gente pode colocar em prática. Vamos posicionar aqui e vamos nessa costurar. E aqui está o nosso primeiro fantochinho costurado. Você pode colocar no dedo para ver se está tudo certinho, ó. E pronto. Agora você pode fazer a mesma costura desse fantochinho nos outros e, claro, trocando sempre a linha de cor de acordo com o fantochinho. Então vamos nessa costurar os outros.